Olá, amigos do Divulgar.net. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos a respeito da mediunidade, tendo como guia o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Como nós já falamos anteriormente, este livro é um guia seguro para quem quiser trabalhar com a prática mediúnica, trabalhar seriamente, sem os percalços que já existem naturalmente, mas evitando dificuldades que possam advir. Na ocasião passada, nós estávamos falando da parte primeira, ainda no capítulo 3, onde Kardec fala do método. O método para se estudar a doutrina, para divulgar a doutrina. E ele diz o seguinte: quem desejar conhecer Espiritismo como ciência e filosofia deve realizar um estudo sério. Isso nós não cansamos de falar, que o estudo deve ser muito sério para que haja frutos. A crença nos espíritos constitui a sua base, mas não basta para fazer um espírita. Como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Então Kardec fala que acreditarmos nos espíritos somente não basta para nos tornarmos espíritas. Assim como ele dá o exemplo, a crença em Deus não faz um teólogo. O teólogo vai ter que estudar, vai ter que pesquisar sobre religião, para depois ele formar as suas ideias e o seu conceito. Da mesma maneira, nós espíritas, só acreditar nos espíritos não vai nos tornar espíritas. E Kardec ainda continua: todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Nós já falamos isso na ocasião anterior e sabemos que temos que partir daquilo que a pessoa já conhece, para podermos então apresentar os conceitos novos. Então hoje nós vamos entrar nas interpretações diferentes sobre a existência da vida espiritual. Por quê? Cada um entende de uma maneira a vida espiritual. Tem aqueles que não acreditam de maneira alguma. Tem aqueles que acreditam, mas da sua maneira também. Então Kardec dividiu esses grupos em incrédulos e crédulos. Incrédulos, aqueles que não acreditam de maneira alguma, que negam a doutrina espírita, falam que não é possível a existência de espíritos. Dentro desses incréditos, nós temos aqueles que são os opositores da doutrina e aqueles que não podem se dizer opositores, mas estão dentro dos incrédulos. São materialistas que, alguns por sistema, eles não têm dúvida, só tem negação absoluta, segundo a maneira que eles raciocinam. Então, eles não falam, não tenho dúvida que não existe mesmo. Ele não tem dúvida se existe ou não existe. Para ele não existe, e ele, segundo a maneira que ele raciocina, então Kardec cita o Livro dos Espíritos na questão 147, que nós vamos repetir aqui, para explicar esse tipo de pessoas que são materialistas por sistema. Por que os anatomistas, Kardec perguntou aos espíritos, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Aquelas pessoas que trabalham com fisiologia, com anatomia, Kardec pergunta por que eles são tão frequentemente levados ao materialismo. E os espíritos respondem:
O fisiologista relaciona tudo aquilo que vê. Então ele só acredita naquilo que ele vê. E orgulho de homens que julgam tudo saber, não admitindo que algo possa ultrapassar o seu entendimento. Então, os espíritos falam que essa história de só acreditar no que vê é um orgulho da pessoa, que ele não admite que exista algo além daquilo que ele sabe, além daquilo que ele está conhecendo e vendo. E os espíritos continuam: seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção. Pensam que a natureza não lhes pode ter ocultado nada. Nada está escondido deles, segundo eles. Então, esse tipo de opositor materialista, não existem muitos na doutrina. Eles são pouco numerosos, segundo Kardec. E Kardec fala, para eles, não se fale de anjos, de paraíso, de revelação. Não adianta falar nada disso para eles, porque eles falam que isso não existe, eles não acreditam. Mas Kardec dá um conselho: prove-se que as leis da fisiologia não explicam tudo. São leis materiais, e para explicar fenômenos espíritas, nós temos que ter um tipo de lei especial, que são as leis espirituais. Então, provar a ele que só as leis materiais, as leis da fisiologia, não explicam tudo. Mas esses materialistas, Kardec até deixa de lado porque não adianta, eles são por negação mesmo, por não querer entender. Agora, existe um tipo de materialista que é por indiferença. E olha o que Kardec fala: por falta de coisa melhor. Eles são materialistas porque não apresentaram para eles nada diferente que eles possam acreditar. Não são deliberadamente, desejam crer. Esses já são mais fáceis de conversar. A incerteza os atormenta, eles ficam em dúvida, existe ou não existe, mas estão propensos a uma conversa, a uma explicação. E eles são bastante numerosos, segundo Kardec. São os que mais existem, procurando algo, procurando conhecer algo. E Kardec dá um conselho: apresentando algo racional, estão prontos a aceitar. Eles raciocinam e eles não estão como os materialistas por sistema, que não querem saber de nada. Então eles aceitarão desde que se apresente a eles algo racional. E Kardec fala: é o cego a que se restitui a luz, é o náufrago a que se atira uma tábua de salvação. Eles estão esperando que alguém lhe dê essa certeza, porque eles não têm, é uma incerteza, é indiferença. Bom, existem os incrédulos de má vontade. Esses não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Eles estão muito bem na sua zona de conforto, nas suas crenças que lhes permitem tudo o que eles quiserem fazer. Eles temem encontrar a condenação das vaidades humanas, segundo Kardec, nas quais se deliciam. Então, Kardec fala assim: esses só podemos lamentá-los. Não tem o que fazer com eles. Mesmo porque nós estamos acostumados a atender nas casas espíritas pessoas que chegam por um motivo ou outro, às vezes por dores, por dificuldades que estão passando, e quando começam a estudar a doutrina espírita, vão se consolando, vão conhecendo melhor as causas do sofrimento pelos quais estão passando, mas
essas pessoas, quando chegam num ponto do estudo em que fala assim, a melhora de cada um depende dele mesmo, dessa pessoa mesmo. Para melhorarmos, temos que nos esforçar, deixar para trás uma série de coisas que nós temos, viciações, hábitos difíceis. E daí eles falam assim, olha, eu vou dar um tempo, porque eu não estou ainda preparado para isso. Então não adianta, eles não querem deixar a vida que estão levando. Embora eles tenham acesso a esse conhecimento, mas eles acham que ainda não estão preparados. Existem ainda os interesseiros ou de má fé, que Kardec fala. Sabem o que há de certo no Espiritismo, mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Então eles não têm interesse, porque o interesse deles está voltado para outras coisas, para coisas materiais, para coisas da vida deles, interesses deles mesmo. Então Kardec fala, nada se tem a dizer deles ou a fazer com eles, porque eles não vão querer saber de nada mesmo. Existem os incrédulos por covardia. Terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Olha só, é o medo. Muitas pessoas falam assim, você vai lá no centro espírita, você vai ver o que vai te acontecer, a sua vida vai piorar, você vai perder seu emprego, você vai brigar na sua família. Além disso, você pode ir lá deparar com espíritos e as pessoas ficam com medo. Então elas esperam que o outro vá e depois perguntam, daí, como é que é? Daí a pessoa que foi, não, só teve o evangelho, só estudamos questões relativas à doutrina espírita. Ué, mas não teve nada diferente? E quando verifica então que essa pessoa está melhorando, está mudando suas atitudes, eles também vão, por quê? Era o medo. Kardec fala que é covardia. Eles não querem se arriscar. Mas quando vê que o outro foi e deu certo, daí fica tudo fácil. Tem alguns que têm escrúpulos religiosos. Olha, nós estamos falando de opositores da doutrina espírita, de incrédulos. Quando essas pessoas que não querem saber do espiritismo por escrúpulos religiosos, quando eles estudam um estudo esclarecido, eles vão ver que o espiritismo se apoia nos próprios fundamentos. E quais são os fundamentos do espiritismo? Existência de Deus, um Deus que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então eles vão tomar conhecimento da individualidade da alma que conserva após a morte, vão tomar conhecimento da reencarnação, vão tomar conhecimento que existe a possibilidade da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Isso não é nada, nenhum fenômeno sobrenatural, nem maravilhoso. Eles vão descobrir que existe uma lei de causa e efeito, que todos os nossos atos vão ter uma consequência. Então, também eles vão verificar que o espiritismo respeita todas as crenças. Nós temos às vezes pessoas, eu tive a oportunidade de no atendimento fraterno atender uma pessoa que gostou muito, foi fazer um tratamento na casa espírita, se deu muito bem, melhorou muito da depressão a que estava sendo submetida, mas depois chega um dia ela fala assim para mim, eu posso continuar indo à missa? Eu falei, por que não? Claro que sim, pode. Mas não é proibido? Eu falei, de jeito nenhum. Aqui você veio, você conheceu, e se você acha que essa crença sua na religião católica é melhor para você,
tudo bem, tá ótimo. Então, a pessoa que estuda também vê que o Espiritismo, esse estudo, fortalece os vacilantes, os que têm medo. Então, vejam bem, nós estamos falando de opositores da doutrina, de incrédulos por vários motivos que existem. E vamos deixar para a próxima oportunidade a continuidade, vamos ainda continuar falando desses opositores. Que nós possamos então nos encontrar brevemente e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos os corações. Claudete Moura, para o divulgar.net.